povo, 20º programa do Politiquejo, e hoje nós trouxemos alguns dos nossos politiquejinhos que trabalham e tanto produzem os nossos textos, cuidam das nossas redes sociais, enfim. Nosso grupo de politiquejo, trouxemos alguns dos nossos amigos, Chico e o Matheus, para além de mim e do João. Hoje a gente vai comemorar o 20º programa fazendo esse debate aqui em grupo, convidando vocês também a participarem, dando a sua opinião, e essa live chega na sua casa para que a gente consiga conversar melhor sobre os temas. Hoje é Lula Livre e eu convido vocês, meus amigos, a conversarem um pouco sobre esse tema. Salve, galera, tudo bom? Primeira vez aqui na frente das câmeras. Geralmente eu estou sempre aí na parte técnica por trás, acompanhando e auxiliando João e Luara a levar o politiquejo para vocês. E hoje a gente decidiu fazer de forma diferente, como a Luara falou, trazendo aqui mais pessoas para a gente discutir esse tema aí, que está sendo discutido no Brasil já há bastante tempo, né? Opa, bom! Aqui é o Francisco, eu falo de Ouro Branco, Minas Gerais, e eu, juntamente com outras pessoas, estou por trás da redação do Politiquejo. Espero que vocês gostem aí hoje da minha participação. Um abraço. Salve, salve, meu povo! João Gabriel aqui de Teoflotone, deixei por último, né? As visitas aí tiveram preferência hoje, com a presença dos nossos ilustres colaboradores, nossos amigos, companheiros aí, nessa trincheira do Politiquejo. Espero que nosso bate-papo encontre vocês bem e que a gente possa contribuir aí nesse debate, beleza? Bom, pessoal, e para a gente dar início a esse nosso debate, né? Nós preparamos aqui algumas perguntas que vão conduzir as nossas discussões nesse vídeo de hoje. Bom, o tema do vídeo de hoje é um tema muito complexo que apresenta múltiplas facetas, né? E tem muitas possibilidades de argumentos. Ou seja, quais são os caminhos possíveis para um refortalecimento da esquerda brasileira? Como deveremos caminhar daqui para frente? E quais são os acertos e os erros da campanha Lula Livre? Vou fazer uma pequena pergunta que a gente preparou aqui. Eu queria ouvir o Chico, né, dar preferência aí pro nosso visitante. É o seguinte, começando por ele, né? O PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Em 2018, ele tinha 2 milhões de filiados, mais de 2 milhões de filiados. Isso é um feito histórico sem precedentes, principalmente em um país e em um continente que carrega um ranço autoritário, reacionário e direitista muito grande, né? Discutimos bastante isso no vídeo 16. Mesmo assim, alguns têm dito que o PT deveria não ser protagonista em eleições presidenciais, dando lugar para outros na cabeça de chapa, como Ciro Gomes. Vocês entendem que isso faz algum sentido? O PT deveria sim abrir mão? Ou será que o PT ele tem que se vascularizar, melhorar, né? se reestruturar e achar quadros mais populares e que tenham tanto carisma quanto o Lula? O que você acha, Chico? Bom, vou começar respondendo a pergunta de trás, que eu acho que vai traçar uma linha melhor. Sobre a última pergunta, eu acho extremamente difícil achar algum outro quadro político que tenha sequer metade do carisma que o Lula tem. E quando eu digo carisma, eu estou me referindo também à capacidade política, né, de análise política que ele tem. Dito isso, o que eu acho em relação a Ciro Gomes e PT abrir mão ou não de candidaturas é extremamente multifacetado. Por quê? Se você pega o segundo turno das eleições, você tem um posicionamento do Ciro que ainda hoje é muito mal visto por grande parte do eleitorado, né? E isso me faz ponderar, né, comigo mesmo, algumas questões. Por exemplo, será que se o Ciro tivesse sido eleito, ou melhor, se ele tivesse ido para o segundo turno, a gente não estaria vivendo uma falsa sensação de segurança, sendo que esse ódio, esse antipetismo que foi construído pela mídia e que, né, infelizmente, é uma política que já vem de anos a fio, foi introduzida no seio da nossa sociedade. Isso poderia continuar dormente e poderia ser transformado, poderia ser cooptado para poder
fazer um enfrentamento em relação ao Ciro Gomes. Por exemplo, eu acho que o João Filho hoje no Intercept soltou um texto, e ele fala, o título do texto é: o PT foi pragmático para chegar ao poder, mas se recusa a dar as mãos na hora de defender o país. E lá para as tantas do texto, ele diz o seguinte, que o PT preferiu perder como protagonista do que tentar ganhar como coadjuvante. A estratégia foi boa por partido que perdeu a eleição, mas manteve a hegemonia no campo oposicionista para formar a maior bancada na Câmara. Mas foi ruim para o país, que após 8 meses está com uma oposição enfraquecida e desarticulada para enfrentar o desmonte avassalador do Estado brasileiro. Então, assim, o que eu tenho percebido é que as pessoas, sejam elas de vários posicionamentos do espectro progressista, o que elas tendem a achar é que existe uma responsabilidade, por hora, na minha opinião, excessiva em relação ao PT. Mas, assim, para eu não ficar falando demais que eu já estou, vou passar a bola e depois eu continuo dizendo onde eu queria chegar. Vai lá, Matheus, o que você acha disso? Eu acho que, em certa medida, Chico, você tem razão ao afirmar que deve existir um enfrentamento a isso que foi construído, né? Principalmente ao antipetismo, que acaba refletindo sobre toda a esquerda, né? Principalmente pelo PT, há muito tempo, ser o maior partido de esquerda da América Latina e ter entre seus quadros o Lula, que é, sem dúvida, o maior nome político, né, do país. Então, assim, é evidente que deve haver um enfrentamento a essa questão. Agora, o que se põe na discussão, e principalmente no texto aí do Intercept que você citou, se nesse momento esse protagonismo deveria ser mantido, né? Se o PT deveria ser essa figura, principalmente ainda insistindo na figura do Lula como seu maior nome, né? E de fato não vai haver outro, não que a gente perceba o surgimento de algum outro nome agora, mas o questionamento teria condições do próprio PT fazer esse enfrentamento sozinho, essa pauta do enfrentamento ao antipetismo, que é guiada aí principalmente pelo movimento Lula Livre, se esse movimento seria aquele que levaria a gente ao sucesso no enfrentamento desse anti-esquerdismo que vigora no Brasil hoje em dia. Eu acho que a discussão toda tem que ser pautada e tem que passar por aí. Eu tenho algumas críticas a esse movimento. A gente vai desenvolver isso aí no decorrer do programa de hoje, mas eu acho que o questionamento é válido, de toda forma. Eu queria ouvir do João e da Luara também o que eles pensam a respeito, qual o direcionamento para essa pergunta aí também. Eu não sou muito eu não carrego muito essa culpa, não, sabe? Eu acho que a esquerda brasileira como um todo carrega um pouco essas culpas grandiosas, assim, autocrítica em demasiado. E eu acho que não necessariamente a gente precisa sempre estar se autocriticando. Por quê? Porque em algum momento a gente tem no Brasil 2 coisas importantes a serem avaliadas. Uma delas é a conjuntura dos últimos, eu diria que talvez da última década, dos últimos anos ali, que propositalmente e economicamente enxerga a América Latina como um espaço em que o imperialismo vai vir e tomar as grandes riquezas que a América Latina tem, e isso independe de quem esteja no poder. Essa entrega não é só porque era o Lula que era a grande pessoa, porque se fosse outro também estaria na mesma situação, porque é um momento histórico. Então eu não carrego tanto essa culpa de culpar o PT, porque se não fosse o PT seria outro, assim, para início de conversa. A gente vê aí alguns exemplos, por exemplo, em Belo Horizonte você tem, né, a PBH Ativos, que é esse mesmo modelo do Paulo Guedes, da BTG Pactual, que é o mesmo modelo que quebrou a Grécia com dívida externa. Então, você tem uma movimentação que é nacional e internacional que vai além
das lideranças. Então, assim, e outra coisa em relação ao Ciro Gomes, né? O Ciro, assim como a Marina Silva, eles têm um teto, 12%, 11%, Marina já chegou ao máximo ali de 20 e poucos por cento, enfim. São lideranças que têm um teto. A única pessoa nessa conjuntura atual, colocando a conjuntura de golpes na América Latina, que teria alguma chance de explodir esse teto, é o Lula. Então, ele era, sim, a grande pessoa. Eu sou entusiasta de manter a ideia de que era o Lula a grande pessoa, justamente porque o Lula era a única pessoa que teria como ultrapassar esse teto, tendo em vista uma conjuntura tão apertada para a América Latina. Pois é, como a gente já prometia, né, esse tema é bem complexo e a gente já tem aqui uma pluralidade de opiniões, né? Bom, não vou cansar o pessoal com minha voz, não vou deixar os meninos falarem mais um pouco hoje, mas eu tenho essa visão de que realmente o PT ele é gigante, né? Tanto por todas as outras razões que a gente poderia dizer, o simples fato da gente estar aqui, 4 pessoas de realidades diferentes, de cidades diferentes, no mesmo estado, é verdade, mas com ligações totalmente diferentes, nós estamos aqui discutindo o protagonismo ou não do PT. Isso aí já dá um indício, pelo menos a meu ver, que realmente ele é protagonista, né? Ou pelo menos tem e exerce um protagonismo grande, senão nós não estaríamos aqui, The Intercept, Folha, etc., debatendo esse eventual protagonismo. E aí, como eu estou nesse papel de provocador hoje, eu vou até pegar um gancho no que a Luara falou sobre o contexto internacional, né? Nós preparamos a seguinte pergunta, olha só, e até aproveitando o texto do The Intercept. Nessa onda de direita que avançou mundialmente, Portugal é um país que vem mostrando que um outro mundo é possível e que não estamos todos fadados ao fascismo, não. Lá, eles construíram algo que eles próprios denominaram como geringonça, né? Uma frente ampla de partidos de centro-esquerda e esquerda, e assim conseguiram levar o governo. E tem traçado um caminho de desenvolvimento e rechaçado iniciativas de austeridade, na contramão de muitos países da Europa, né? E aqui no Brasil, seria um sonho pensar em uma frente ampla? Vocês acham que os partidos de esquerda brasileiros seriam capazes de construir algo nesse sentido para as próximas eleições? Então, eu acho que é impossível, sim, pensar nisso, infelizmente. Mas principalmente por um motivo muito simples. Eu acho que os partidos de esquerda, centro-esquerda no Brasil são praticamente 3, né, que tem expressão, que é o PSOL, o PCdoB e o PT. Não adianta você falar que quer fazer frente com o PDT, não adianta você falar que quer fazer frente com o PSB, e na hora da votação da reforma da Previdência, os caras darem, sei lá, 20, 30 votos a favor da reforma, sabe? Então tem certas coisas, e eu queria pegar um gancho, uma coisa que você falou, que eu acho que tem a ver com isso, a questão do protagonismo do PT. O PT, quer ele queira, quer ele não queira, ele é protagonista. E eu não estou falando isso, né, porque o PT é gigante e tal. Não é por isso. É porque tem certas coisas no Brasil que a gente tem que começar a dar um nome. Acho que o brasileiro sente muita vergonha disso. Por exemplo, não foi impeachment, foi golpe. Então a gente tem que começar a chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Então, nesse sentido, o que eu acho é que não dá para você fazer uma frente, uma aliança, estando no centro das atenções, tanto pelo Lula, tanto pelo antipetismo, né? Então, quer dizer, o PT é protagonista, mesmo quando ele não quer, pelo simples fato de que os outros partidos, vamos supor que, por exemplo, Ciro Gomes tivesse sido eleito, o que provavelmente aconteceria? O que provavelmente aconteceria é que a direita ela conseguia angariar muito mais derrotas para nós, né, do ponto de vista de políticas públicas sociais, num esquema em que não seria tão tosco quanto é o do Bolsonaro. E nesse quesito, eu acho que é muito importante a gente estar passando pelo que a gente está passando para ver do que os caras são capazes. Porque o Bolsonaro, ele não incomoda muitas vezes pelo tipo de política liberal que ele faz, ele não incomoda pelas privatizações, ele não incomoda pela falta de investimento em políticas públicas sociais. Ele incomoda porque ele é um tosco, é porque toda vez que ele abre a boca, mais 5% ficam assim, esse cara não presta, esse cara eu não posso confiar. Então é o seguinte, tentando resumir, ser mais objetivo,
a questão da frente ampla. Eu acho que é impossível se fazer uma frente ampla no Brasil com vários outros partidos, porque os partidos precisam, eles próprios, passarem por um momento de reconstrução. Os partidos eles precisam se reorganizar, eles precisam se recriar. E nesse momento de recriação, no sentido de que eles vão estar produzindo novas ideias, eles provavelmente produzirão também novas lideranças. E é aí que eu acho que a esquerda tem a ganhar. Tem quadros muito interessantes, tem nomes muito interessantes em diversos partidos, e eu acho que é aí que a gente tem que tentar focar a nossa energia. Eu fico pensando a respeito dessa questão de frente ampla, Chico e pessoal. E eu me questiono às vezes se esse discurso, que não é novo, mas que vem ganhando um espaço maior, principalmente depois da prisão do Lula, se isso não é se isso não é reflexo de um certo oportunismo de alguns estados que sempre se aliaram ao PT no passado recente, nos governos petistas, para se desvincular do antipetismo que tem afetado toda a esquerda, entendeu? E aí colocam o PT numa situação de dizer que abre mão do protagonismo que você citou, né, que é inevitável que ele tenha, até por conta da quantidade de votos que o PT tem e vai ter em qualquer tipo de eleição majoritária, principalmente para presidente da República. A gente viu o Haddad aí entrando numa condição de disputa eleitoral extremamente desfavorável, já acho que no meio da campanha, um pouco antes do meio da campanha, e conseguindo ir para um segundo turno, né? E disputar uma eleição que não foi justa, né? Por tudo que a gente percebeu, por tudo que a gente vem descobrindo e por tudo que vem sendo revelado hoje, né? A questão do processo do Lula, a questão do impeachment da Dilma, tudo que a mídia contribuiu para o avanço desse antipetismo. Então, assim, para não me perder aqui nas minhas divagações, eu fico seriamente refletindo se isso não é uma discussão um pouco oportunista, porque aí a gente vê partidos como o PDT encabeçando esse tipo de movimento e, ao mesmo tempo, eles não estão alinhados com as mesmas bandeiras, entendeu? Que o PT sempre esteve, e alguns outros partidos de esquerda, mas com um tamanho menor e um alcance menor, também estiveram. O PDT, como você disse, a gente viu aí votando, né, alguns deputados votando a favor da reforma da Previdência estão lá no partido, ou seja, o partido ainda está capitalizando com esse pessoal da dita nova esquerda, né, como a Tabata Amaral, alguns outros deputados lá também que votaram e não foram expulsos do partido. Então a gente vê que não há um compromisso do partido, um verdadeiro compromisso com direitos sociais, porque se tivesse, alguma atitude teria sido tomada. Então eu me questiono se não seria esse oportunismo e o que essa frente ampla dita de esquerda, mas encabeçada aí, digamos assim, pelo PDT, digamos, vamos supor assim que esse seria um partido que comporia essa frente. Quais seriam as bandeiras, né? Quais seriam os interesses a serem defendidos? Porque, de fato, a gente não pode esperar nada de uma pessoa como Ciro Gomes nesse sentido. Infelizmente, a gente viu isso na campanha. Ele tem até seus méritos políticos e ele tem um conhecimento muito grande, mas politicamente ele é raposa velha, né? Então, eu acho que no final das contas o que interessa a ele é o poder para ele, para os seus ali, né? Por isso que essa discussão é sempre feita partindo do princípio de que o PT não comporia essa frente. E aí a gente vê, em algumas vezes, assim, como se não fosse desejo do partido. Mas o questionamento que fica seria interessante para o Partido dos Trabalhadores, compor esse tipo de base, abrir mão de algumas bandeiras que sempre foram defendidas, em que pese nos últimos anos, principalmente no governo Dilma, a gente tenha visto
uma seção maior assim para os interesses do capital, né? Mas quais seriam os modelos? Eu acho que nunca teve uma discussão verdadeira e franca assim, de quais seriam os modelos dessa frente ampla. Isso me preocupa. Por isso que eu acho que hoje na situação que a gente está, e tendo que enfrentar uma discussão necessária, que é a respeito da prisão do Lula e das irregularidades que ocorreram, eu acho difícil ocorrer uma frente ampla, por esses motivos. Por falta de discussão séria de quais seriam as bases dessa frente ampla e por falta de uma definição de qual que seria o caminho a ser tomado em relação à prisão do Lula e todo esse processo que vem sendo revelado agora, mas que já era questionado desde sempre, né? Desde o começo aí por boa parte da esquerda. Eu acho, Matheus, que pode ter sim, e tem, né, a coisa do oportunismo, mas mesmo com o oportunismo, eu acho extremamente necessário uma formação de uma frente ampla, que também é um gesto que até o Chile está fazendo, outros países da América Latina têm feito, porque nós não temos, assim, muito para onde correr. E aí você vê outros partidos, como o PCdoB, por exemplo, que também encabeça essa proposta de frente ampla, que fica lá dentro do Congresso o tempo inteiro sendo engolido, assim, e um tipo de representatividade que partidos, né, como o PCdoB, é sempre engolido, apesar de estar bem representado em todos os estados. E aí uma frente ampla, eu acho que mais, tanto para dentro do parlamento, mas também para um pragmatismo político para esses partidos seria importante. E eu acho até que para se repensar tudo isso, assim, para se repensar internamente, para enxergar uma política mais da guerra, assim, uma política mais, digamos, mais Maquiavel, menos Hannah Arendt, assim, a brasileira, a frente ampla seria, para mim, um primeiro passo. Agora, qual frente ampla? De qual forma? Quem vai para frente? E como se posicionar essas pessoas no xadrez brasileiro, tendo em vista toda essa conjuntura que eu coloquei, de a todo tempo pressão e tudo mais sendo rifado para o imperialismo, qual outra chance que a gente teria se não uma frente ampla? Agora, pensar qual frente ampla, com que forças, de que forma. E, de todo jeito, os partidos clássicos da esquerda precisam, sim, de uma injeção, tanto de ânimo, quanto de se reorganizar em uma repostura, tendo em vista aí esse novo mundo liberal, que é o mundo do feminismo liberal, do pink money, da LGBT liberal. A esquerda clássica está um pouco perdida em relação a isso. E talvez uma frente ampla, não só para dentro, né, a nível parlamentar, mas também para a injeção de ânimo da sociedade, para fazer uma nova avaliação do momento histórico e caminhar daqui para frente, seja talvez uma solução mesmo. Assim, eu vejo como das únicas soluções que a gente tem na atual conjuntura, porque continuar dessa forma, desmantelados cada um por si, a gente vai terminar de ser engolido ou pelo liberalismo cínico desses novos partidos de direita, que aí é esse pink money que eu falei e tudo mais, ou por um autoritarismo tosco e absoluto no formato Trump, que é Bolsonaro. Então, a gente só tem meio que essas opções de início, sabe? Sobre isso que a Luara falou, da necessidade de se ter uma frente ampla, eu concordo que existe essa necessidade, principalmente para enfrentar o que a gente vem enfrentando hoje. A gente vê uma direita muito bem organizada, uma direita muito bem financiada, a gente vê o surgimento do movimento liberal muito grande, né? E do aumento de um conservadorismo, por mais que isso seja contraditório, né? São os liberais na economia e conservadores nos costumes, né? Que a gente vem se deparando com isso aí praticamente todo dia, um aumento muito grande assim de políticas excludentes. Então, eu acho que para a gente enfrentar tudo isso, uma frente ampla seria necessária, principalmente diante desse quadro que a gente vê hoje do candidato favorito da última eleição ter sido preso após ter sofrido um processo extremamente questionável do ponto de vista jurídico, né?
A gente tem visto aí o interesse político que havia por trás, agora declarado não, né? Agora desvelado, né? Pela Vaza Jato. Então eu vejo a importância da existência dessa frente ampla. Agora, a minha pergunta é: como superar algumas barreiras que, na minha opinião, hoje são intransponíveis, que são que é basicamente o alinhamento em torno da figura do próprio Lula e do que de fato aconteceu, de qual foi o processo. A gente viu, voltando aí a citar o nome do Ciro Gomes, a gente viu a postura de um Ciro Gomes no começo da campanha para a última eleição presidencial de uma forma, em defesa do Lula, até na pré-campanha, né? Eu acho que enquanto ele ainda vislumbrava a possibilidade da formação de uma chapa com o PT, ele tinha um discurso, e depois, já na campanha, a gente já via a adoção de um outro discurso, inclusive de se afastando dessa defesa, digamos assim, né, da liberdade do Lula, ou do próprio questionamento do processo. Você pode até levantar suspeitas da idoneidade dele ou não, se houve crime ou não, mas eu acho que levantar o questionamento sobre a lisura do processo que ele sofreu é algo obrigatório para quem é do campo progressista, principalmente. Eu acho que deveria ser obrigatório para qualquer um que se diz republicano e que respeita algum princípio democrático, mas como a gente sabe que isso é um pouco difícil, então eu acho que pelo menos no campo progressista a gente deveria ver essa defesa mais clara. E a gente vê um Ciro Gomes se afastando dessa defesa, a gente vê uma Marina Silva que foi completamente pró-Lava Jato, a gente vê, eu vou colocar aqui até o Geraldo Alckmin, que é um cara que a gente pode se dizer comprometido, de certa forma, com um princípio democrático, não vou dizer que muito, mas que existe ali uma preocupação, também se abraçando ao discurso do antipetismo e ao discurso do combate à corrupção como bandeira, né, para se eleger, abraçando a Lava Jato, né, em que pese naquele momento já existir toda uma discussão sobre a lisura ou não. Então, assim, como que a gente reúne essas pessoas no mesmo campo, sendo que houve um golpe em 2016 contra a Dilma e houve uma prisão ilegal, ao que tudo demonstra, do candidato que seria provavelmente eleito, né? Como que a gente supera essa barreira? Porque eu vejo que existe aí, deveria haver uma adesão necessária a essa pauta do Lula livre. Pode-se até dar outro nome, mas deveria haver uma adesão necessária a essa pauta que a gente não vê hoje. Desculpa a pergunta muito longa aí, mas... Bom, gente, vocês viram aí que a equipe do Politiquês é alto nível, né? Eu tô aqui aprendendo todo dia com essa turma. Bom, como respondendo a pergunta do Matheus aí, fazendo gancho com a pergunta, né? De fato, eu acho que o mais difícil, na verdade, o principal e o mais difícil, ao mesmo tempo, é eleger pautas comuns, né? É eleger lutas em comum desse grupo de partidos de um campo mais popular, de um campo mais progressista. Nesse caso da pergunta que a gente fez aqui sobre Portugal, lá eu andei lendo, eu estava lá na época, inclusive eu visitei Portugal na época que estava se formando essa frente de esquerda que elegeu o primeiro-ministro. O que havia lá? Havia a possibilidade, como é um sistema semipresidencialista, né, em que o presidente é eleito diretamente pelas urnas, né, e o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento, havia a possibilidade de haver só uma narrativa política, econômica, ideológica, vamos dizer assim, para a saída da crise de 2008, que era exatamente ia ser uma saída pela direita, né, que o Marcelo Souza, né, o presidente, salvo engano, o nome dele, e aí ele foi eleito, e aí havia a possibilidade do primeiro-ministro também ser de direita. Então a esquerda portuguesa se organizou, até surgiu um bloco, um partido chamado Bloco de Esquerda, que seria um intermédio aí entre o Partido Socialista, o Partido Comunista português e tal,
Mas eles tinham uma pauta clara, né, Matheus? Eles tinham uma luta em comum muito bem definida. E o que no Brasil a gente não vê. Nós estamos aqui tratando de uma, que talvez seja o guarda-chuva para as outras, né? Mas de uma divergência que existe, que é o Lula livre. Nós estamos tratando de uma, mas tem várias, né? A postura diante da reforma da Previdência, a postura diante da privatização da Petrobras, a postura diante desse pacote de austeridade, a postura diante da privatização das universidades, a postura diante da entrega da base de Alcântara. São várias as pautas que absolutamente não há unanimidade. E aí, para aproveitar e para a gente fazer essa última rodada, né, que acho que o formato deu muito certo, nós vamos continuar esses debates, mas para fazer uma última rodada dessa oportunidade aqui desse vídeo, eu queria ser bem direto ao ponto. É o seguinte, como nós já percebemos, né, além de ser um partido hegemônico, por assim dizer, na esquerda, um partido grande e tal, o PT, ele exerce como é que eu posso dizer, um poder, né, no imaginário popular, o PT e o Lula, muito grande, né? E agora com esse acirramento do neoliberalismo mais radical aí do Bolsonaro, a gente vê isso muito claro, de gente falando, não, eu voto do PT agora sem medo, entendeu? Seja qual for o candidato. Eu queria perguntar para vocês, e já agradecendo de antemão os outros dois colegas que vieram aqui, nos brindar com os conhecimentos deles, a pergunta direta, é possível seguir com qualquer projeto popular de Brasil abandonando o Lula livre? Chico. Eu posso responder indiretamente? Bom, eu acho que não. Para te dar uma resposta direta, eu acho que não. E aí eu acho que tem a ver com as duas perguntas anteriores. E na primeira, onde eu cito o Ciro Gomes, na segunda, onde eu falo que eu acho que não é possível fazer uma frente ampla de esquerda. E, para mim, tem algumas evidências, algumas coisas nas entrelinhas que talvez se acompanhe algum entendimento que o PT tenha tirado, que é o seguinte. A primeira coisa muitos eleitores do Ciro Gomes que fizeram campanha, que criticam o PT por ter continuado e continuar, né, nessa pauta do Lula livre, abominam o PT. Eles fazem parte desse grupo que é atingido por esse antipetismo, né? Esse grupo que é antipetista, por assim dizer. E outra coisa que fica muito evidente é que, por exemplo, na reforma da Previdência, salvo engano, foram 11 votos do PSB a favor da reforma da Previdência e 8 votos do PDT, então somando 19 votos. Isso para responder o seguinte, quem que ganha como a frente ampla? Na minha opinião, quem ganha como a frente ampla é o centro e a direita, pelo simples fato de que o fantasma do totalitarismo, do autoritarismo, no caso, né, autoritarismo, com o Bolsonaro, vai estar sempre aí. Então, quem sempre vai ter que ficar fazendo concessões é o campo progressista, porque o fantasma está sempre ali. Então, eu acho que essa frente ela é extremamente difícil você conseguir articular. Eu acho que o João foi muito feliz no comentário quando fala dessas questões, né, de encontrar pautas, que é pautas comuns, que é o ponto central, mas ao mesmo tempo o ponto mais difícil. E o Lula fala uma coisa que para mim só mostra a genialidade dele, acho que, salvo engano, na entrevista que ele deu à BBC Brasil, que é o seguinte, se não for o PT que vai lutar pela liberdade dele, quem que vai ser? Então, assim, as pessoas por muitas vezes acusam o PT de ser extremamente lulista, porque o PT está preso em Curitiba. Tá, mas ele tem que estar, sabe? Se ele não tiver, quem que vai estar? Eu acho que o Lula foi extremamente feliz na colocação dele, porque se não é o PT que está lutando, olha só, gente, com tudo que aconteceu, volta lá em 2000, volta nas eleições de 2014 contra o AES, que é ali, nas manifestações de 2013, depois das eleições de 2014. Ali o cenário já começa, a narrativa já está sendo construída, fortemente construída, diga-se de passagem. Com tudo isso, com todas as acusações que o PT fazia e falavam que era teoria da conspiração, aí vem o golpe, evidente, sociedade rachada. Vem a Vaza Jato para mostrar que o golpe foi um golpe. Vem a Vaza Jato para mostrar que a prisão do Lula
foi uma prisão injusta. Vem a Lava Jato para mostrar que a eleição, provavelmente, vide aí a CPI das fake news que está por vir, foi uma eleição fraudada. Então, não há, na minha opinião, a possibilidade de o PT largar a pauta Lula livre, pelo simples fato de que a sobrevivência do PT e talvez a sobrevivência do que quer que seja de um bloco forte de esquerda e não de uma coalizão pragmática política para poder enfrentar esse fantasma que hoje não é nem um pouco fantasmagórico, mas é uma realidade, eu acho que ela é inescapável que seja do Lula. E convenhamos, né? É super injusto que o cara esteja lá e a gente fala assim, mas o Lula tem que ser maior do que todos nós, ele tem que pensar no bem do Brasil, sendo que foi o Brasil que colocou ele lá, né? Então eu acho que a contradição, a famosa famigerada autocrítica que cobram, ela é uma via de mão dupla. Se vale para ele, vale para nós também. Então eu acho que é inescapável dessa pauta, por isso eu defendo o Lula livre. Chico, eu concordo com você em alguns pontos, sabe? Mas eu acho que é difícil hoje responder se existe um caminho para a esquerda fora do movimento Lula livre. Eu acho que hoje é difícil a gente responder isso, porque hoje a gente está sem um prisma, a gente está sem um panorama, principalmente por tudo que já foi dito. A maior liderança de esquerda do Brasil está presa por um processo que se revelou extremamente injusto e questionável e parcial. Mas eu responderia essa pergunta de outra forma. Eu responderia o seguinte, que a esquerda precisa achar um caminho fora do movimento Lula livre. E isso não quer dizer que se deva abandonar o movimento Lula livre. Eu acho que a própria denúncia da prisão do Lula, e a gente tem visto essa denúncia ser feita internacionalmente por grandes juristas, né, por grandes pensadores, internamente também por grandes juristas também e por boa parte da sociedade. Mas eu acho que a gente não pode tratar essa pauta como a tábua de salvação da esquerda, entendeu? Aí fora a frente ampla, que a gente já discutiu, eu também não vejo viabilidade para isso, mas o próprio Partido dos Trabalhadores, como o maior partido de esquerda da América Latina, ele tem que achar uma saída e começar a apresentar caminhos paralelos ao movimento Lula livre, principalmente para tentar, dessa forma, trazer para si e conquistar para si digamos assim, mais força, mais gente aderindo a outros movimentos, porque a gente tem outras discussões importantes acontecendo. A gente tem uma pauta liberal avançando muito no Brasil, que a gente não tem visto enfrentamento, como você mesmo citou. Esses partidos que, como o PDT, a gente não vê uma luta tão grande, um enfrentamento tão grande a isso, a gente não vê o próprio PT apresentando alternativas a isso. A gente viu a reforma da Previdência passar sem que uma alternativa fosse apresentada para a sociedade. E aí eu vejo que isso se dá em razão do próprio partido estar voltado unicamente para isso. Mas você percebe como você já está incutando no PT, responsabilizando o PT por ter que apresentar uma saída à esquerda? Você já está colocando o PT de novo no centro do protagonismo. O PT já é protagonista de novo. Quer dizer, o PT não pode defender a pauta Lula livre, porque o PT tem que achar uma saída para o Brasil. Peraí, gente. O Brasil é muito maior que isso. Ciro Gomes não está aí querendo ser candidato, que ele apresente uma saída, que ele forme uma alternativa. E eu acho que justamente por isso
é que o PT tem sim que manter a pauta Lula livre. Olha só, e de novo, você tocou no ponto central. Com tudo que aconteceu, com o PT 24 horas defendendo o Lula livre, o Lula está preso injustamente há mais de 500 dias. O maior líder político da história do Brasil está preso, é um preso político há mais de 500 dias, com a denúncia 24 horas por dia. E com vaza-jato pelo menos 2 vezes por semana, mostrando o conluio, mostrando a fraude, mostrando que sim, foi um projeto de poder, foi um projeto político para colocá-lo na cadeia. E mesmo assim, ele continua na cadeia. Para mim, eu não gosto muito quando o Lula fala que o Lula é uma ideia e etc. Mas a prisão dele, ela é um simbolismo que a esquerda está presa. Enquanto nós não conseguirmos soltar o Lula, a gente não vai conseguir procurar outras alternativas, outras saídas, porque é uma violência contra todos nós, contra o Brasil, contra a nossa Constituição, que ele esteja preso. E a gente não consegue fazer nada contra isso. E o Bolsonaro, a Globo, enfim, essas forças, elas estão sabendo utilizar isso muito bem. Por isso que eu acho que é inescapável, porque enquanto a gente não conseguir libertar o Lula, a gente não consegue propor outra coisa. Só para fechar e passar a bola para a Luara, como uma mulher que eu tenho certeza de quem ela gosta muito também. A Esther Solano falou uma coisa, acho que um breve texto, chamado Donas Marias, alguma coisa assim, falando que conversando com uma mulher cabeleireira, eu acho, salvo engano, em São Paulo, aí falando que tá muito ruim, que ela se arrepende de votar no Bolsonaro, que na igreja dela várias pessoas já se arrependem de votar no Bolsonaro, mas que ela não votaria no PT porque ela se sente traída, se sentiu traída, já foi eleitora do PT, falou que o Lula foi o melhor presidente que o país já teve, mas que não votaria de novo no PT porque ela se sente traída. E aí a pergunta é, então em quem que você votaria? Votaria no Luciano Huck. Então, assim, sabe, por isso que eu digo que quem ganha com isso, quem ganha com frente ampla, sem frente ampla, com o fantasma do autoritarismo, com o Bolsonaro no poder, quem está ganhando com isso são os donos do capital financeiro, é a Rede Globo, é o próprio Luciano Huck, é o Paulo Guedes. Então, tudo isso, enquanto a gente tiver com o Lula lá, enquanto a gente continuar preso, a gente não tem outra alternativa. Essa é a minha opinião. Desculpa. Ô Chico, não, tudo bem, mas se você pensar por outro lado, o PT fez tudo isso e ele foi preso. O que garante que o PT continuar insistindo? E olha, eu não estou propondo o abandono da pauta, muito pelo contrário. Eu acho que, inclusive, deveria ser aderida por quem se diz progressista e por quem se diz defensor de princípios democráticos, foi o que eu falei antes. Só que eu acho o seguinte, até se você analisar por uma questão de retorno ao poder, de retomada do poder de um partido progressista, acho que caminhos têm que ser construídos paralelamente a essa pauta. A minha proposta é essa. E aí eu não estou colocando o PT como responsável de salvar o Brasil. Só que, como a gente já disse, é o maior partido de esquerda da América Latina. E isso representa também um compromisso. Isso tem uma responsabilidade. Entendeu? Você tem uma responsabilidade com o eleitorado, você tem uma responsabilidade com o povo que acredita nas suas pautas, você tem uma responsabilidade com quem defende minimamente o seu plano de governo, as suas ideias, entendeu? Então, eu acho que não tem que haver um abandono dessa pauta Lula livre, mas também não pode haver um abandono completo também da formulação de uma oposição sólida, de uma oposição consistente. A gente não tem visto uma oposição de esquerda no Brasil, entendeu? E quem deveria... Aí eu acho que é uma questão de dever mesmo, mas você está cobrando... Mas por questão de quantidade de deputados, por postura histórica, por tudo que representa e por tudo que já representou na luta por direitos, aí eu acho sim que deveria haver uma organização maior de oposição que não precisa necessariamente significar o abandono da pauta Lula livre. Eu acho que as coisas podem correr em paralelo, entendeu?
vou fazer meu último comentário, mas aí você está cobrando do PT o que deve ser cobrado do Bolsonaro. Ele é presidente do Brasil, ele é presidente de todos nós, não é o PT. Mas ele é, Como você falou, o PT mas ele é presidente. Para quem votou nele. Ele está defendendo. Está defendendo. Tanto é que fechou 57 votos contra a reforma da Previdência. Quem tem que governar para todos nós é o Bolsonaro, o PT é oposição. Mas a gente está falando de questão de oposição, Chico. Eu não estou falando de questão de governo. A gente hoje está numa situação que precisa de apresentar uma resposta. Mas a maior oposição que o PT pode fazer hoje é defender o Lula livre. Mas, Chico, nesse meio tempo a gente tem visto... acontecer o que você falou. A gente tem visto direitos serem retirados e as pessoas não estão preocupadas necessariamente com esse tipo de pauta. Tanto que uma pessoa, você acabou de falar de uma pessoa que votou no Lula, fala que vai votar no Luciano Huck. Tá faltando, inclusive, eu acho, o papel da oposição de mostrar o que está sendo feito. Porque, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não conseguem perceber o prejuízo e o buraco no qual a gente está entrando. E isso o governo não vai fazer. Quem tá se beneficiando com os interesses do capital financeiro não vai fazer esse papel, entendeu? E aí, só para concluir, desculpa, Laura, só para concluir, eu fico com medo também do esvaziamento do discurso, entendeu? Se a gente não apresentar, se a gente não esclarecer que isso que você falou, até concordo que que a esquerda e o PT poderiam fazer isso, falar que a maior defesa que se poderia fazer hoje seria abraçar a pauta do Lula livre. Eu acho que isso, inclusive isso, tem que ficar claro, porque não fica claro de que a defesa do movimento Lula livre, a defesa da liberdade do Lula, a denúncia do processo que ele sofreu, significa que é um combate a essas políticas que estão sendo feitas hoje, que são nada mais do que o reflexo do golpe e o reflexo da prisão do Lula. Eu acho que falta esse esclarecimento. E aí sim eu acho que é papel do Partido dos Trabalhadores fazer isso. Porque senão você vai esvaziar uma pauta, a galera vai para a rua gritar Lula livre sem saber o que isso significa, sem saber qual que é o que está por trás disso. E aí vai virar uma coisa personalista, é a liberdade de um nome, a liberdade de uma pessoa, que necessariamente deveria ser feita uma defesa se ele está preso injustamente. Por si só já valeria. Mas as pessoas, para aderirem à ideia, para aderirem a isso de uma forma de que isso significa uma oposição ao atual governo, isso tem que ser esclarecido. E eu não tenho visto isso acontecer. Era nesse ponto que eu queria chegar, Matheus. Era exatamente nesse lugar de fazer o link entre o que é a defesa da pessoa Lula e o que é a prisão arbitrária do maior líder da esquerda do país das últimas 3 décadas ou 2 décadas significa no momento histórico que a gente está vivendo. É exatamente esse link que talvez falte ao PT não deixar de lado a defesa do Lula livre, que é importantíssimo, mas dizer para as pessoas o que significa a defesa do Lula livre. Por quê, gente? Porque a gente está vivendo todo esse apanhado que a gente fez, esse pequeno apanhado histórico e conjuntural aí, econômico, enfim, que a gente vem fazendo em todos os programas do politiquejo, e a gente já falou aí sobre privatização, reforma agrária, vários outros temas propositivos aí para alterar esse cenário político que a gente está vivendo. Diante de toda essa conjuntura que a gente vê que não só o Brasil, mas a América Latina vem passando, e a gente tem, por exemplo, nos últimos 2 anos aí, o assassinato da Marielle Franco, uma vereadora do Rio de Janeiro, assassinada por denunciar milícias, que é justamente quem está no poder hoje em dia, e a prisão arbitrária do Lula, que era o possível candidato que desbancaria esses milicianos. Essas 2 lideranças políticas diz muito não só do golpe que a gente já coloca aí, da entrega de pré-sal e tudo mais, mas desse baixo clero tentando chegar ao poder, que são os milicianos, o dono de puteiro, determinada ala dos evangélicos, enfim, né? Um grupo de pessoas que, para chegar ao poder, precisaram usar de artimanhas como o assassinato de Marielle e a prisão de Lula. Somados a isso, você tem uma mídia
uma mídia, a mídia burguesa, né, sempre esteve comprando boi de um lado só, que enfatizou a todo tempo uma narrativa de que Lula era ladrão, que PT era ladrão e tudo mais. Quando eu coloco aqui, pode parecer um pouco uma psicodelia argumentativa, que eu defendo, primeiro, que o Lula é o único candidato a conseguir ultrapassar ali aquele teto. Por isso que eu sou a favor de ter sido Lula, sim, o candidato. Depois, na segunda pergunta, eu coloco que eu sou a favor de uma frente ampla. Parece um pouco contraditório, mas eu não acho que seja, porque a própria frente ampla, por mais cínica que ela possa parecer e oportunista, ela vai ter que obrigatoriamente lidar com uma coisa que a gente não pode esquecer, que é um levante popular. Assim, as pessoas estão já se conectando à coisa de que Lula é vítima, de que Marielle foi assassinada. Em algum momento, inevitavelmente, a história do Brasil vai demonstrar o que aconteceu nos últimos anos. Que o impeachment da Dilma foi um golpe, que a Dilma não conseguiu terminar o governo dela, que era legítimo. Por mais que a gente possa ter críticas ao governo Dilma, era legítimo que ela terminasse aquele governo. Então, a história vai conseguir dizer isso. E aí, por mais oportunista ou cínico seja a liderança de uma frente ampla, vamos supor que, né, o PDT esteja à frente, ou o PSD, enfim, todas essas pessoas vão ter que lidar dia a dia com a resposta nas ruas, assim, com a base. Então, a gente também não pode dispersar, e aí é uma autocrítica e uma crítica até aos partidos em geral, que a gente passou muitos anos dispersando ou não ouvindo o que a base queria, o que país a base queria, né? A gente sempre partiu de dentro dos partidos para a sociedade. E agora, num novo momento, pode inclusive ser uma pegadinha para essa frente ampla, e ela vai ter que ouvir isso, e ela vai ter que ouvir o povo dizendo que o Lula é inocente. E aí, o que o Ciro Gomes vai ter que responder em relação a isso? Por isso que eu acho que tem que ter uma frente ampla, assim, para a frente ampla, inclusive, lidar com essa contradição e enxergar tudo isso. E aí, só para terminar, acho, sim, que o PT tem que permanecer com a pauta do Lula livre, mas com a ressalva que aí bem o Matheus colocou, linkando a sociedade com o que significa Lula livre, porque a gente não está defendendo uma persona. Não estamos defendendo o Lula porque eu gosto dele, porque eu votei nele. Não. A gente está defendendo os direitos da sociedade brasileira como um todo, que começa a banalizar o direito penal, que começa a banalizar os instrumentos de justiçamento virtual e caça política, quando bem entende, porque ontem foi o Lula, amanhã é o próprio Ciro Gomes, depois de amanhã é Marina Silva, e depois de amanhã é a gente aqui, entendeu? Então, assim, é um momento histórico que não se pode banalizar. Quem ainda na esquerda estiver gozando aí com o Lula preso e achando que a grande oportunidade de se enfiar nesse buraco e chegar no poder, está muito enganado, porque ainda não entendeu a gravidade da coisa. Não é pelo Lula, mas da mesma forma que não foi pela Dilma no impeachment, mas pela cadeira presidencial. Então, todas essas pessoas que ainda estão nesse momento aí gozando com isso estão completamente equivocadas, e a história vai dizer. Acho que é um momento da gente começar a ouvir as pessoas, acho que é um momento da gente desconstruir a narrativa da mídia burguesa, que criminaliza aí os partidos clássicos da esquerda como um todo. É o Lula, mas amanhã vai ser o PCdoB, o PDT, enfim, todos nós que ousamos fazer alguma coisa. E acho que, inclusive, o nosso canal está no momento, está fazendo a coisa certa no momento certo, que é, inclusive, desconstruindo da maneira que a gente consegue, né? Pelo YouTube, pelas redes sociais, essa narrativa. Se a narrativa é uma narrativa que vem pronta do grupo do Luciano Huck, de não sei quem, vamos desconstruir essa narrativa da forma que a gente pode. Então, esse momento histórico aí é um momento da gente ter mais clareza, firmeza, não dispersar no horizonte político, que é exatamente de luta de classes. E aí, hoje em dia, a gente tem educação e trabalho como as principais, como os principais expoentes de luta no Brasil, né? Você vê agora tem até um homeschooling, né, que a gente até falou em um dos programas aí. Então,
Rede Pitágoras, outras redes fortes vêm vendendo a privatização da educação de uma forma muito grande. E, por outro lado, você entrega aí os direitos básicos do trabalhador, e essas duas coisas juntas vêm num pacote em que, para derrubar isso, eles criminalizam e assassinam as pessoas de esquerda. Lula e Marielle são só dois exemplos. Por isso que temos que manter, então, a defesa desses dois símbolos da história do Brasil. Essa é a minha opinião. Pessoal, realmente vocês veem que hoje a pauta ferveu, né? Por mim, eu ficava aqui ouvindo a turma durante muito tempo. Bom, eu tive esse papel aí hoje de receber a galera, né? De fato, é um momento histórico não só para o Politiquejo, mas eu imagino que nosso programa vai chegar aí a muitas cabeças aí, muitos ouvidos atentos, né? À realidade brasileira. Só para não ficar de isentão aqui de cima do muro, que a gente não é, obviamente, mas sobre a pauta, né, sobre o Lula livre, de fato, a gente encara essa dificuldade da frente ampla só de ver aqui, 4 opiniões não absolutamente divergentes, mas que em muitos pontos não concordam com o caminhar histórico. Realmente eu acho, eu tendo a concordar com o Chico, que às vezes a gente sobrecarrega o PT, eu brinco até vendo o Lula fazer as alusões ao futebol, né, até para facilitar a compreensão. Eu acho que eles querem que o PT cave a falta, cobre o escanteio, vai para a área, cabeceie e se bobear, pega a luva e ainda defende, quer que faça tudo. Mas essas são visões que são pertinentes no debate, isso não tem dúvida, e realmente aqui no interior a gente vê, né? Eu dizia para alguns amigos mais próximos, eu falava, olha, esse fanatismo e esse apoio cego e restrito a esse projeto autoritário, fatalmente ele vai esbarrar no bolso. Que isso? Ele vai esbarrar a partir do momento que o pessoal perceber que as medidas econômicas são absolutamente atrapalhadas, para usar o termo da mídia burguesa, né? Polêmica, né? O cara cometeu um absurdo, uma impropriedade, um crime, né? Falar da mãe do outro presidente, aí a mídia passa pano, falar que é polêmica, é falha de comunicação e tal. Enfim, mas as coisas, como o Chico falou, tem que ter o nome que tem. Então, esse discurso canalha, esse discurso criminoso, esse discurso misógino do governo, ele é só a ponta do iceberg de uma economia que vai para o buraco e que não apresenta sinais de recuperação. Se você faz um link, né, para voltar nessa pauta do link, você faz uma relação simples com a pessoa, como é que foram os 8 primeiros meses do governo Lula? Era obra para todo lado, era programa social, era distribuição de renda, já iniciativas, né? E hoje é o quê? Não, é herança maldita, e como o Macri ficou lá, 4 anos falando de herança maldita e tá aí o país no buraco. Então, eu acho que a gente vai esbarrar e o momento é esse de a gente firmar algumas posições. De toda forma, queria agradecer a presença de todos aí, lembrando que às quartas-feiras nós temos nossos vídeos, né? Siga a gente também, quem ainda não seguiu, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque a gente vem trazendo muito material e muito debate interessante. Beleza, gente? Obrigado aí, espero que vocês tenham gostado do formato, eu aprendi demais, semana que vem nós estamos aí de novo. Um abraço! Lula livre! Um abraço!